Boa noite aos nossos irmãos da Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro, aí, Mesquita, e agradecer o convite para uma pergunta pessoal. O que fazemos de Jesus? Durante muitos séculos, nós aprendemos a levianos com a religião. Nós aprendimos a tentar fazer, de alguma maneira, aliança com as sombras. E fizemos. Durante muitos séculos, nós não tivemos a condição moral e intelectual de compreender o Evangelho do Cristo. No entanto, o Espírita vem para cada um de nós como um desafio. Emmanuel vai chamar, na sua literatura, do Evangelho redivivo. É a busca pela essência do Cristo. E agora, meus irmãos, diante da ferramenta que temos em mãos, qual será a nossa atitude para com Jesus? É bem provável que durante algum tempo nós tenhamos o admirado. Durante algumas encarnações, ele nos marcou. Suas palavras são profundas. Mas talvez enxergássemos como um filósofo, um profeta diferenciado, alguém que marcou a história e dividiu o calendário romano. Mas e agora? Com a verdade espírita nos convidando a transformá-lo em guia e modelo da nossa vida. O que fazemos de Jesus? A proposta da palestra vai ser a gente trazer alguns comentários e cada um de nós ir refletindo. Então, para trabalhar essa dinâmica, eu propus a seguinte ferramenta. A gente vai começar falando sobre o que fazemos é o tempo presente. Essa é a principal reflexão. Mas vamos trabalhar o que fizemos no Cristo. Vamos olhar um pouco o nosso passado, quais foram as nossas atitudes com relação ao Nazareno. Claro que a proposta aqui não é trazer dor nem infelicitar os companheiros, mas a gente vai relembrar de momentos muito escuros. No segundo momento, a gente vai trabalhar o futuro. O que faremos de Jesus? E vamos perceber, meus irmãos, que todos nós caminhamos numa direção de uma ascensão. Vamos compreender que os erros do passado e os erros da atualidade são necessários e fazem parte de um projeto de elaboração de um novo homem que ama, que perdoa facilmente. Então, vamos trabalhar o passado e o futuro para chegar no que fazemos agora. Quem sabe, com as informações trazidas aqui essa noite, inspiradas, por certo, pelos amigos da luz que vão nos apoiar e nos assistir nesses momentos, a gente possa retornar à nossa atividade, à nossa vida normal, com mais seriedade, com mais compromisso, com mais disciplina, entendendo que não temos acesso à doutrina espírita por acaso. E se nós nos habilitamos a conhecê-la, uma doutrina tão desafiadora, é porque há em nós as possibilidades de imprimir um trabalho de auto-melhoramento profundo e conquistar em nós a paz, o equilíbrio e a serenidade. Pois bem, para começar então a primeira parte dessa didática, o que fizemos de Jesus? Eu quero iniciar com uma fala de João Evangelista, escrevendo o Evangelho, capítulo 1, versículo 11. Diz-nos assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu não sei se eu comentei na outra oportunidade que eu tive aqui, no Antenor, de que eu venho de uma religião evangélica. A minha adolescência, a minha juventude, fui da Igreja Batista. Depois, mais tarde, eu migrei para um segmento pentecostal. Fiquei afastado por um período, até que eu conheci o Espiritismo. Mas quando eu lia esse texto na Bíblia, eu achava que tivesse errado. Eu achava que a correta expressão gráfica seria: veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Eu não entendia esse o que era seu. Só mais tarde, lendo A Caminho da Luz, recebendo orientações de Emmanuel, que eu percebi que esse o que era seu era o seu planeta. Então o Nazareno veio para o planeta que Deus lhe deu, e nós, os seus, as suas ovelhas, não recebemos. Na verdade, nós batemos a porta à face de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 13, versículo 34, vai trazer-nos uma narrativa, talvez seja uma das falas mais tristes de Jesus, quando ele teria
prestes ao seu martírio em Jerusalém, subido até uma montanha para fazer uma oração. Meu irmão, minha irmã, deixa eu abrir um parênteses importante aqui. Diante da dificuldade, diante da luta normal, natural a cada um de nós diariamente, será que temos recorrido à ferramenta da prece? Será que o Senhor estava simplesmente querendo nos dar um exemplo? Não, ele precisava também aurir forças do alto para vencer o sacrifício que lhe era imposto nos dias que viriam. Mas fato é que ele sobe até aquela montanha para fazer uma prece final do dia, e ele começa a ver as lâmpadas, as lamparinas, as lanternas serem acesas. E aquela brisa fria que vinha do deserto fazia com que aquelas chamas fizessem um bonito bailado. E ele faz a seguinte declaração: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Nós rejeitamos a Jesus. Foi isso que fizemos. Rejeitamos e o matamos. Naquele fatídico julgamento, aqui eu trouxe o registro de Marcos, capítulo 15, de 1 a 17, vamos encontrar, após a prisão no Getsêmani, os companheiros vão se recordar do fato. Ele fizera uma ceia com seus discípulos no cenáculo, era o segundo andar da casa de João Marcos, a tia de João Marcos, discípulo de Jesus, fez uma ceia e convidou 3 discípulos após aquela ceia, Pedro, Tiago e João, a ir até o Getsêmani para orar. É lá que ele vai ser preso, é lá que ele vai ser levado às pressas ao Sinédrio para ser condenado à morte e levado depois a Pôncio Pilatos para validar a sentença do Sinédrio. E passa por aquele julgamento. E diante daquele momento, Pôncio Pilatos faria uma das perguntas mais difíceis que nós respondemos equivocadamente. São os versículos 12 e 13. Pôncio Pilatos inquiriu Jesus, percebeu nele não haver nenhum motivo para a morte, para a condenação, e disse àqueles homens: nada há nesse homem a ser condenado. Mas perguntou, político que era. Conta a história que ele foi até uma pequena pia de mármore no canto da sala, lavou as mãos e perguntou àqueles homens. Outra vez perguntou, insistia: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais Rei dos Judeus? E, influenciado por uma turba de desencarnados, e infelizes também encarnados, nós gritamos, nós clamamos, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O que nós fizemos com Jesus? Nós o matamos. Como se não bastasse, no século III, nós, igreja organizada, nos vendemos em nome de benefícios imediatistas, em nome de uma cama confortável no palácio, em nome de roupas diferenciadas, uma cadeira, mesa farta. Nós nos vendemos, traímos a Jesus de novo. Como se não bastasse, no século XI, final do século XI, nós montamos uma força militar, um exército, e matamos em nome de Jesus. Aquele que havia nos ensinado morrer por amor, dando o seu exemplo, nós fizemos o contrário. Matamos em nome dele. Como se não bastasse ainda, em 1184, nós instituímos, eu digo nós, meus irmãos, porque, segundo Emmanuel, no livro Inspiração, nós somos herdeiros de nós mesmos. Não podemos apontar os dedos para trás e dizer os católicos da Idade Média fizeram. Não, aponte para você. Nós fizemos. E por isso talvez sejamos aqui agora, como espíritas, compreendendo melhor Jesus, para expandir esse conhecimento aos corações que nós denegrimos e que magoamos. Instituímos em 1184 a fogueira da Santa Inquisição, aonde todos aqueles que tivessem qualquer sintomas da mediunidade, não com esse nome, é claro, teria sido Kardec que teria criado esse nome, mas eram levados à fogueira, eram mortos, queimados vivos, e no ato do incêndio deveriam agradecer ao carrasco o ato da libertação.
A segunda frase de Jesus, para mim, das mais tristes, é trazida pela versão de João Evangelista, escrevendo Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, onde ele vai dizer assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Nazareno amoroso veio ao planeta deixar-nos um evangelho, provar-nos a imortalidade, e nós o matamos. Nós abandonamos o nosso primeiro amor. Foi isso que fizemos a Jesus. Introduzida essa primeira parte da didática, a segunda pergunta é o que faremos dele aqui, meus irmãos. O que nos aguarda é promissor. O que nos aguarda são momentos de luzes. Há uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo o Cântico da Vitória, um versículo que antecedeu o Cântico da Vitória, capítulo 8 de Romanos, versículo 18. O apóstolo diz assim: porque tenho por certo que as provações, que as lutas desse momento presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Não enxergamos, meus irmãos, a vitória material. O que os benfeitores enxergam são as vitórias sobre nós mesmos. O velho homem sendo vencido, o guerreiro sendo vencido, e no lugar dele nascendo lentamente, todos os dias um pouco, o homem luz, o homem que ama e que perdoa. Mas o que faremos de Jesus? Para introduzir a resposta a essa segunda pergunta, questão 115, Livro dos Espíritos. Kardec perguntaria a espiritualidade: dos espíritos, uns serão sido criados bons e outros maus? Meu irmão, a pergunta procede. Kardec vem de uma cultura católica, o ano é 1857, primeira edição de O Livro dos Espíritos. Kardec estudou numa escola protestante, e o que Kardec conhece? Kardec conhece a teologia dos anjos e demônios. Então, para ele, Deus criou demônios e anjos, ele pergunta a espiritualidade. E o que ele escuta dos espíritos é que Deus criou todos os homens, todos os espíritos simples, ignorantes, isso é, sem saber. Meu irmão, minha irmã, não há privilégios, não há privilégios. Todos nós temos o mesmo ponto de partida, e isso é justiça de Deus. A ideia do povo escolhido, o povo hebreu, na verdade, é uma ideia verdadeira. Para o trabalho, tinham a missão de expandir a ideia do Deus único, do monoteísmo, mas com trabalho e com sacrifícios. Não há privilégios. No entanto, seguindo a resposta a Kardec, os espíritos dizem assim. Deixa eu só puxar aqui a minha câmera, que está um pouquinho tapando. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Ah, meu irmão, minha irmã, eu queria ficar o tempo todo nessa lâmina, nesses slides, mas não podemos. Mas vejam bem, queridos, Jesus, os Espíritos respondem para a gente, chamam as nossas dificuldades de missão e dizem que essa missão tem a função de nos ajudar a chegar à perfeição progressivamente, para nos aproximar de Deus pelo conhecimento da verdade. 8:32, Nazareno teria dito: e conhecereis a verdade, libertará. Meu irmão, a liberdade vem pelo conhecimento. Daí eu preciso investir em conhecimento. Daí eu preciso priorizar na minha agenda momentos para leitura edificante. A frequência agora, as lives. Meu irmão, minha irmã, do Antenor, a sua casa é aqui agora. Temos o compromisso de segundas e quartas estar aqui. Não é uma escolha, é um compromisso nosso com Jesus. Nossas dores deveriam nos aproximar de Deus. Desafio, claro, desafio explicado com racionalidade pela doutrina espírita. Então, diante da dor, não cabe-nos mais a revolta, a rebeldia, a insatisfação e a lamúria, não. Mas a gratidão e o agradecimento. Porque o que nos aguarda é um futuro promissor de luz intensa em nossos corações. A proposta, chegar à perfeição. Há uma fala de Paulo de Tarso na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, sem ainda as interferências da teologia, onde o apóstolo dos gentios, a quem Emmanuel carinhosamente chama de o convertido de Damasco,
Diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Meu irmão, minha irmã, no Brasil nós temos 23 traduções da Bíblia, 20 oficiais. E ainda há independentes. Cada um deles imprime, dentro do seu conhecimento, a tradução que possa comprovar as suas teologias. Talvez a sua Bíblia diga assim, com relação a esse texto, porque agora o vemos, com O maiúsculo, porque agora o vemos em parte, mas então o veremos face a face. Meu irmão, minha irmã, o que nos aguarda é um dia encontrarmos com Jesus. Quando? Demorará um pouco. Quando aprendermos a amar profundamente, quando tivermos conquistado a qualidade da abnegação, seremos recebidos numa audiência. Eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho certeza que muito mais pomposa do que qualquer entrega de Oscar, nós teremos conquistado o amor em nossos corações e o Rabi da Galileia nos receberá, que vai comungar com essa fala do encontro que nós teremos com Jesus. Um encontro, meu irmão, inevitável, mas que podemos acelerá-lo se de forma séria e compenetrada buscarmos dessa vez, nessa encarnação, formar a religião em espiritualização. Essa é a proposta. O desafio é esse: tentar deixar de ser aquele que apenas admira o espiritismo para transformar o espiritismo em ferramenta pessoal de avanço moral. Alguém disse que ia ser fácil ser espírita, meus irmãos? Não, nunca ouvimos isso. São desafios diários para tentar a cada dia nos tornar um pouco melhores. Mas diz o texto de Paulo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Trabalhava a humildade, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Desse slide eu quero resgatar primeiro o servo. O Nazareno amoroso veio dizer-nos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Num outro momento, ele teria dito aos seus discípulos que, infantilmente, mediam forças entre si para questionar quem deles era o mais importante. E no momento adequado, Nazareno lhes diz uma fala pontual que serve para você e para mim. Aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja o que mais sirva. Nazareno veio para servir. Me lembrei de uma frase do Augusto Cury, esse tão importante escritor brasileiro, talvez o mais importante do momento. Ele diz uma frase mais ou menos assim: há empregados que querem se transformar em empresários. Há empresários e há políticos que querem ser reis. E há reis que querem ser deuses. Mas aquele que foi chamado Filho de Deus quis ser servo e humilhou-se até a morte e morte de cruz. A morte de cruz, meus irmãos, era a pior de todas as mortes. Era a mais humilhante. E ele aceitou morrer. Deixa eu abrir um parênteses rápido, mais um. Na prisão do Getsêmani, quando Pedro reage e toma a espada do soldado, do sinédrio, ele corta uma orelha, diz o Nazareno: Pedro, embainha a espada, porque aquele que fere por espada será ferido. Mas o diálogo prossegue, dizendo assim: não imagina você, Pedro, segundo historiadores, uma legião de soldados romanos podia chegar a 10.000 homens, a guarda de Jesus, a guarda pessoal do Messias da Terra, 120 superiores. E a gente tem que ficar contente com o nosso anjo de guarda. Evolui para ter também uma guarda dessa. 120.000 espíritos. E aceitou a morte, meu irmão, para dar
deixar para a gente duas lições. A primeira, a da humildade. E a segunda, a de aceitar o sacrifício. E entender que toda dor passa. Todas as dores passam. Dizia Maria no livro Boa Nova, feridos e doentes. Filho, filha, tudo passa. Não pode passar o desejo do reino de Deus em nossos corações. Mas Paulo segue dizendo assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que são nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ainda nos bancos da igreja evangélica, a visão que eu tinha desse texto, a volta de Jesus, uma segunda volta, reunindo todos numa planície, um Jesus sarado, forte, iria obrigar, agora você vai ajoelhar. Quer não? Vai ajoelhar. Não, meus irmãos, a rendição será voluntária. Haverá um dia que eu e você nos cansaremos do mal. Haverá um dia que entenderemos que o trabalho de lapidação dentro de nós precisa ser encarado com seriedade e com comprometimento. Haverá o dia que nós nos cansaremos da amiga dor que tem batido nossa porta e nos convidado a nos realinhar com a vontade divina. Essa fala de Jesus, trazida agora em João 14, 12, nos dá conta, meus irmãos, de que nós seremos iguais a eles um dia, iguais a ele um dia. Um dia seremos um Cristo, um dia pertenceremos à categoria dos Messias, que, segundo Allan Kardec, na Revista Espírita, uma categoria de espíritos que não erram mais. São infalíveis. Uma fala do Cristo que, por enquanto, só nós espíritas temos como explicar. Diz Jesus, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Faremos as obras de amor do Cristo quando tivermos a performance moral, a mesma qualificação de Jesus. O que nos aguarda, meus irmãos, são dias de paz, de felicidade profunda, dias maravilhosos, mas que precisam ser iniciados com atitudes novas a partir de agora, a partir de já, a partir do final dessa live. Para concluir o que faremos de Jesus, para entrar na parte mais importante, que é o que fazemos, Emmanuel, caminho, verdade e vida. Na lição 108, falando daquele versículo, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, lança para longe de ti, porque é melhor entrar na vida sem um dos olhos do que perecer no sofrimento da dor com os dois. Diz assim, a expressão melhor te entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, ao Senhor à existência contínua, a vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará um dia para a sua gloriosa destinação de eternidade. Meu irmão, minha irmã, quando Kardec inquiriu a espiritualidade, na questão 918, perguntando por que indício se pode reconhecer no espírito a sua evolução moral, os espíritos com poder de síntese resumem em duas atitudes. A primeira, que o espírito tenta praticar a lei de justiça, de amor e caridade. Será, meu irmão, minha irmã, que temos tentado praticar? Será que hoje fomos justos? Agimos com justiça? Será que hoje fomos fraternos? Será que hoje nós tentamos amar por meio da caridade prática? Mas a segunda característica é que o espírito evoluído, ele antecipa a vida espiritual. Ele vive no mundo físico, mas ele vive com plena consciência de que é um espírito imortal de passagem pelo mundo material. Chegamos, então, à questão principal. O que fazemos de Jesus, meus irmãos? Meus irmãos, não viemos aqui passear nesse planeta, não. Nós viemos aqui trabalhar o nosso coração. Não viemos aqui essa live para simplesmente ouvir uma palestra, não viemos para nos olhar. Viemos para tentar enxergar o nosso coração e, honestamente, tentar, através da tomada de consciência, nos corrigir. Essa é a proposta. Meu irmão, minha irmã, não há condenação, não há castigo.
Deus nos conhece, o Cristo nos conhece, a limitação, a fraqueza, o vício, a dificuldade, mas ele nos convida a, com seriedade, passar uma proposta fantástica de mudança de caráter. Meu irmão, minha irmã, o Espiritismo não tem que ser só uma religião, ele tem que ser um trampolim, uma ferramenta para impulsionar a minha moralidade. Agora não temos mais desculpas a dar. Se somos espíritas, se conhecemos a doutrina do Consolador, poderia ser diferente. O que temos feito de Jesus? E para começar a trabalhar a esse momento do agora, o momento do presente, mano, na lição do Pão Nosso, lição 135, uma pergunta que Emmanuel fará. E desde duas, para você e para mim, e para os desencarnados, é claro, que estão conosco, responderem. Começa assim, Emmanuel, lembrando na questão 919, livro dos Espíritos, do balanço das atividades de cada dia, os discípulos interrogar Jesus, interrogar a si mesmos, discípulos. Meu irmão, minha irmã, a designação de discípulos refere-se àqueles que seguem ao mestre, que procuram imitá-lo. Será que de fato temos tentado imitar a Jesus? Porque é muito bonito ouvir a questão 625, quando ele é apresentado para cada um de nós como modelo e guia da humanidade. Muito bonito. Mas será que eu tenho tentado adotá-lo como no trânsito, no meu trabalho, na família, com as minhas relações com subalternos ou com superiores? Tenho tentado adotar os exemplos do Senhor? Pois bem, e a pergunta que Emmanuel sugere é: que fiz hoje? Tão somente isso, meus irmãos. Olhar para o que fizemos hoje e avaliar. Será que a minha atitude é coerente com o que eu prego? Ou pelo menos eu estou tentando ser coerente? Ou ainda tenho alimentado o velho homem? E ele desdobra essa questão em duas. Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Qual? Será que alimentei o velho homem? Allan Kardec, quando vai classificar, qualificar o verdadeiro homem de bem, capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, seu item de número 3, diz-nos assim, dentre várias características: o verdadeiro homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Meu irmão, se você decorar isso e tentar viver isso, alguém pegou essa frase de Kardec e transformou magnificamente numa outra frase, que diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem, mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Se esse for o seu objetivo, meu irmão, minha irmã, esquece o resto, está tudo resolvido. Luta para se autoconhecer, para se enxergar e trabalhar por vencer o velho homem. Uma das questões fundamentais para essa luta pessoal é a 799 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntaria: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Eu disse isso na última live que fizemos aqui, na primeira e última, né? Primeira e única, uma técnica muito interessante. Personalize as questões do Livro dos Espíritos. Pergunte assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o meu progresso? Veja a resposta, meus irmãos, veja que resposta. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Meu irmão, minha irmã, o seu interesse verdadeiro não pode ser mais linkado a algo material. A matéria faz parte, é claro, temos que zelar por ela. O corpo, segundo André Luiz, é um aparelho dado por Deus, adequado a cada um de nós, com caracteres próprios, para nos auxiliar na evolução espiritual. Mas os nossos verdadeiros interesses não são materiais. Não são materiais. Me recordei aqui de uma história verídica, que certo milionário americano queria conhecer um guru famoso da Índia. Esse guru tinha um dom. Ele respondia qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Vou casar? Respondia.
vou ficar rico, vou conquistar um diploma de nível superior. Ele respondia. Ele meditava e respondia. E esse guru e esse milionário tinham uma demanda, mas só encontrou agenda com o guru daqui a 6 meses. Tinha muita gente querendo respostas. E quando deu 6 meses, ele tomou um avião na América, desceu em solo indiano, tomou um transporte rústico e foi avançando o interior adentro por estradas empoeiradas e emburacadas. E chegou numa aldeia. Uma aldeia muito pobre. E quando ele viu a casa do guru, era um casebre. Quando ele adentrou a casa, só havia uma esteira onde o guru dormia e uma moringa com água. E o milionário, distraído, ficou impressionado com aquela visão e perguntou: onde estão os seus móveis? Quer dizer, a pergunta que ele ia trazer não pôde fazer, você pode fazer uma. Onde estão os seus móveis? O guru olhou para ele e disse: móveis? O que são móveis? E naquele impasse, o guru devolveu a pergunta: onde estão os seus móveis? E o guru e o milionário respondeu: os meus móveis? Eu não os trouxe. Eu estou aqui de passagem. E o guru sabiamente respondeu: eu também. Meu irmão, estamos de passagem pelo mundo físico. Você não é daqui. Não somos daqui. Somos seres espirituais, passando pela experiência humana para tentar aproveitá-la, para desenvolver os caracteres que nos levarão à perfeição moral. Aprender a paciência, a tolerância, o perdão, a honestidade, a camaradagem, a caridade, a misericórdia, a piedade e tantos outros. No grande laboratório da vida, nos relacionamentos. Mas a resposta dada a Kardec prossegue dizendo assim: deixando a vida futura destabelada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Meu irmão, minha irmã, um dos grandes benefícios do Espiritismo, provar a nossa imortalidade por meio da comunicação com os mortos. Não podemos questionar. Há inúmeros fatos que comprovam que os espíritos são imortais e que se comunicam diretamente com os vivos. É preciso, então, compreender que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Meu irmão, sabe qual é o dia mais importante da sua vida? Vou dizer mais, sabe qual é o dia mais importante da sua imortalidade hoje? Agora. Porque eu posso mudar, eu posso escolher diferente, não dá para mudar o passado. Vou trazer a frase do Chico Xavier daqui a pouco, mas a conclusão da resposta a Kardec diz: abolindo os prejuízos de seitas, caças e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então haverá um dia que a cor da pele, o contra-cheque, a religião, a nacionalidade, a aparência física não farão diferença. Nós seremos ovelhas de um só rebanho. Teremos um único pastor, o Rabi da Galileia. Ele disse isso. E quando Kardec interpreta isso na Gênesis, ele vai dizer que, por essas palavras, Jesus teria dito que no futuro seremos unidos por uma única crença. Crença essa, meu irmão, minha irmã, a ser construído pelo nosso trabalho de expansão do Evangelho, rede vivo pelo Espiritismo. Mas a frase que eu ia citar é de Chico Xavier, muito conhecida. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Meu irmão, não tente. Você não pode voltar atrás. Deixa o passado onde ele tem que ficar, para trás. Não dá para mudá-lo. Não podemos. Mas qualquer um, eu, você, os desencarnados, qualquer um, podemos recomeçar agora e fazer o novo fim. A hora é agora, meu irmão. O momento de mudar é agora. Por isso, o Rabi da Galileia, em João 4,23, teria nos dito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura os que adoram em espírito e verdade. O que é adorar em espírito e verdade, meu irmão, minha irmã? Rapidamente, adorar em espírito é adorar com essa consciência espiritual, sabendo que somos espíritos. De passagem, mais uma vez, só mais uma, e de muitas que passaremos ainda pelo mundo das matérias. Mas adorar em verdade, adorar com honestidade, dizer: Senhor, eu ainda tenho raiva,
Eu não queria sentir isso, mas ainda tenho. Me ajuda a vencer esse sentimento ruim, sendo honesto, assumindo as fraquezas, dizendo, Senhor, eu não consigo parar de fumar ainda, mas eu queria parar. Auxilie-me. Honestidade. São esses que agradam a Deus. São esses que Deus procura. Há uma fala de Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde o apóstolo de gentios é enfático, dizendo assim, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Meu irmão, não adianta apenas compreensão intelectual. Não adianta. É claro que é necessário passar pelo aprendizado. Daí o Espírito de Verdade ter dito. Capítulo 6, item 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Meu irmão, minha irmã, estamos encarnados aqui para aprender a amar. Esse é o objetivo maior. Mas ele ainda diz, espíritas, instruí-vos. Eis o segundo, não é uma escolha, uma ordem. Precisamos instruir, mas não podemos ficar apenas instruídos. É preciso transformar o aprendizado em atitude de vida. O apóstolo Tiago, que ficou em Jerusalém, na primeira carta, na carta que escreveu a igreja de Jerusalém, capítulo 1, versículo 22, vai dizer assim, deixai de ser apenas ouvintes da palavra, para vos tornar praticantes dela. E para acabar essa primeira parte, a pergunta mais importante, entrar na finalização da palestra, João 14, 21, palavra de Jesus para você ouvir com o coração, mente aberta, sem rejeição, meu irmão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está aí um instrumento de medição do nosso amor por Jesus. Eu tenho os mandamentos e tenho guardado. Então, eu vou lá no Antenor comprar, quando a casa abrir, voltar à normalidade, quem sabe vamos aí presencialmente, vou na livraria, compro o livro dos Espíritos, coloco na gaveta. Agora, eu tenho, está guardado. Não, meu irmão, não é isso não. É guardar no coração, ter na mente, no estudo, e guardar no coração, senão não fará efeito. A prova do meu amor por Jesus. Será que amamos o Cristo, Senhor? Será, meu irmão, minha irmã, que temos amado a Jesus? A quantas anda o nosso amor pelo Cristo? Guarde os mandamentos, compreenda-os e tente trazê-los para a sua vida cotidiana. Essa é a desafiadora proposta espírita. Ah, meus irmãos, na igreja evangélica eu estava salvo. Não sabia que ia ter tanto trabalho para me salvar. Eu já achava que tinha resolvido tudo. Não. É cada dia uma luta pessoal. E para a gente poder fazer o fechamento, a pergunta é: que quereis que faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? O que faremos de Jesus, meus irmãos? O que faremos? Há 20 séculos, gritamos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E agora? Será que temos crucificado de novo? Vem aí o dia que comemoraremos o Natal de Jesus. Será que o nosso coração tem sido uma cruz? Ou meu coração é uma manjedoura? Sim, aonde o Nazareno nasce todos os dias com seus ensinamentos. Mas a pergunta, a resposta é: o que faremos de Jesus? Eu quero concluir com uma fala de Paulo de Tarso, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Paulo de Tarso, que também é um dos cooperadores de Allan Kardec, assinando seus artigos na codificação, como Paulo Apóstolo, capítulo 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Meu irmão, minha irmã, nada, ninguém poderá nos desviar do propósito. Não canse do bem. Não, temos que pagar o mal com o bem. Quem disse que era fácil? Não. Não podemos pagar mais o mal com o mal. É preciso, porque nós escolhemos aquilo que semeamos. A seu tempo, no tempo de Deus, no tempo propício. Às vezes a pressa tem me feito acreditar que não está acontecendo, mas está acontecendo sim, uma mudança em cada um de nós. O simples fato de o mal que fazemos já nos incomodar é indício de evolução moral. Mas Paulo prossegue e completa assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meu irmão, minha irmã,
2020 está acabando. Não estou brincando, não. Não deu para ver passar. O tempo está escasseando. O que temos feito do nosso tempo? O que temos feito do tempo? Transformado em ferramenta de aprimoramento moral em benefício do outro? Há uma fala de Chico Xavier num livro polemizado chamado Evangelho de Chico Xavier, o autor Carlos Bacelli. Questiona-se que Carlos Bacelli, que Chico teria dito coisas só para Carlos Bacelli, só para ele. Mas eram amigos, e daí? Mas, enfim, polêmicas à parte, diz o item 17. A pior dor que um espírito imortal pode sentir é a dor de retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Meus irmãos, está na nossa mão, daqui para frente, fazer diferente, com mais garra, com determinação, com entusiasmo, buscando a essência do Cristo e tentando vivê-la. Eu quero concluir, para os 15 minutos de perguntas, trazendo um trecho do grande julgamento, parábola do Cristo, trazido num sermão profético. Ele colocaria um grupo à sua esquerda e um grupo à sua direita. O grupo da direita, hoje nós compreendemos, pela visão espírita, não ia ser o da esquerda condenado ao inferno, não. Não. É o grupo dos que serão deportados a um outro mundo porque não se qualificaram a ficarem no mundo regenerado. Só isso. É a parábola do joio e do trigo, para mais tarde serem resgatados. Mas os que ficarem à sua direita ouvirão: vinde, bendito de meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino é a terra regenerada, sem guerra, pacífica, justa, amorosa. E diz por que ficarão: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso e doente, foste me visitar, estava nu, me vestistes. E aqueles justos, porque eram justos, perguntaram: mas Senhor, quando foi que te entregamos um agasalho? Quando foi que trouxe o quilo para a campanha do quilo? Quando foi que te entreguei um sacolão ou um marmitex? Quando foi, Senhor? E no versículo 25, no versículo 40, aqueles homens escutam. Respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que tudo quanto fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mais tarde, Allan Kardec, interpretando com precisão essa fala do Nazareno e atrelando a ela outros conhecimentos dos espíritos, vai afirmar que fora da caridade não há salvação. Irmão, minha irmã, a caridade é o único meio pelo qual podemos desenvolver o amor. Aprendemos a amar praticando a caridade. A caridade é a prática do amor. Não percamos a oportunidade. O dia é agora. O momento é hoje. E para terminar, a última frase de Chico Xavier: o venerando dizia-nos aquele abençoado irmão: cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro do tempo. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. Meu irmão, minha irmã, faltam 2 minutos para as 9 horas. Nós temos 3 horas e 2 minutos para acabar o dia. O que dá para fazer em 3 horas e 2 minutos? Pega o telefone, faz uma reparação, dá um abraço, manda um e-mail, perdoa, lê um livro, faz um bolo de banana, não tem problema não. Faça coisas positivas. Transforme o seu dia num dia que contribua para que você seja, amanhã, o verdadeiro discípulo de Jesus. Paz e luz, meus irmãos, nossos corações, que o Nazareno possa, com essa luz divina, nos imantar o psiquismo e nos dar força para jamais pensarmos em desistir desse tão grande desafio. Muita paz.